Uma das leis da física mais conhecidas é que tudo que sobe, desce. Isso acontece devido à ação da força gravitacional. Então você já parou para pensar onde é que vão parar todos os tiros que são dados para o alto? Este é o Ciência contra o Crime e hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das áreas mais interessantes da física forense. Hoje teremos uma introdução à balística. Oi pessoal, vocês já devem ter se perguntado para onde vão todos os projéteis que são disparados para o alto. Será que eles somem? Afinal, onde é que eles vão parar? Bom, primeiramente, a gente precisa entender um pouquinho da física do movimento dos projéteis. Uma das primeiras coisas que precisamos entender são as forças envolvidas. Vamos pensar inicialmente numa versão simplificada do nosso movimento, que na verdade raramente acontece. Vamos imaginar que uma pessoa atirou verticalmente para cima, ou seja, formando um ângulo exatamente de 90 graus, e que neste local não havia nem vento, nem chuva, nenhuma outra força externa que pudesse atrapalhar esse disparo. Nessa nossa versão, quais são as forças que estão envolvidas? Nós temos a força que está impulsionando esse nosso projétil para cima e duas forças que estão se direcionando para baixo. Quais são? A força da gravidade e a força da resistência do ar. A força da gravidade sempre aponta para baixo, porque ela é direcionada ao centro da Terra, afinal, todos os objetos vão ser atraídos por ela. A força da resistência do ar vai ter o seu sentido alterado de acordo com o movimento. A gente tem que lembrar que o ar e a atmosfera é um fluido, então ele sempre vai causar uma dificuldade para a nossa movimentação. E existe ainda um outro fator importante. Todos já devem ter colocado a mão para fora da janela do carro no momento em que esse carro está em movimento, um carro, um ônibus ou qualquer veículo. Quando a velocidade do carro é mais baixa, a força com que o vento ou com que a resistência do ar empurra sua mão para trás é pequena. Quando a velocidade do veículo aumenta, a força com que o ar, essa resistência, vai colocar na sua mão vai ser maior. Então aí a gente já tem um outro fator importante. Quanto maior for a velocidade do nosso projétil, maior vai ser a resistência do ar. Vamos voltar então ao nosso movimento. Lembrando que o nosso projétil foi disparado a 90 graus, exatamente verticalmente para cima. Nesse movimento, então, o nosso projétil vai subir, impulsionado pela força da explosão. Conforme ele sobe, a velocidade dele diminui, porque as forças da gravidade e da resistência do ar estão agindo sobre ele. Isso acontece até o momento em que a velocidade alcança o valor igual a zero. É como se o projétil parasse por um instante. No momento em que o projétil começa a sua descida, ali também temos um fator importante. Se o projétil for bem construído, bem balanceado, e a gente não tiver vento ou outro fator atmosférico que vai interferir, ele vai descer exatamente na mesma posição em que ele subiu. Ou seja, ele não vai virar de cabeça para baixo para descer, ele vai continuar descendo com a base para baixo. Durante a queda livre, ou seja, essa descida, ele vai ser acelerado pela força da gravidade. Aquele famoso 9,8 metros por segundo ao quadrado que vocês aprenderam na aula de física. Bom, essa aceleração vai acontecer até o fim do curso? Ou seja, até o fim da trajetória desse projétil? Não. Essa aceleração acontece até o momento em que a força de resistência do ar fica igual à força da aceleração da gravidade. Neste momento, o projétil vai estar alcançando a sua velocidade terminal. Isso significa que desse ponto em diante o projétil não acelera mais, mas ele faz o seu movimento com velocidade constante. Essa vai ser a velocidade com que o projétil vai atingir o solo. Nesse nosso movimento vertical, onde o nosso atirador disparou exatamente acima da sua cabeça, sem fazer nenhum ângulo com a sua arma, o projétil vai cair nas proximidades do atirador. Aqui é importante a gente também desmascarar mais um mito. Muitas pessoas acreditam que
A velocidade com que o projétil vai atingir o solo é a mesma velocidade com que ele saiu do cano da arma. Isso seria verdade se nós estivéssemos no vácuo. Mas aqui, nas nossas condições da atmosfera, devido à resistência do ar, isso não acontece. A velocidade com que o projétil atinge o solo é menor do que a velocidade com que ele saiu do cano da arma. Agora vamos imaginar uma outra situação, que aliás é a mais comum nos disparos para o alto. Vamos imaginar que o nosso atirador não realizou o disparo exatamente verticalmente para cima. Ou seja, havia um ângulo entre a vertical e o disparo. Por que esse é o modo mais comum? Em geral, quando realizamos um disparo, existe um chamado gatilhada. Isso acontece porque no momento em que realizamos a força para apertar o gatilho, fazemos um pequeno giro em relação ao eixo. Dessa forma, já não temos mais os 90 graus com a vertical. Outra razão para que o tiro não seja verticalmente para cima é que na maioria das vezes, quando levantamos o braço, não levantamos exatamente acima da nossa cabeça, mas com uma pequena inclinação. Isso vai fazer com que o tiro também não seja disparado exatamente acima da sua cabeça. Esse movimento é chamado de movimento oblíquo na física. Isso significa que o nosso projétil não vai mais subir em linha reta e descer em linha reta. Como será o movimento? O movimento será parabólico. O projétil com um certo ângulo irá subir até alcançar sua altura máxima e depois descer. Quando o projétil sai do cano da arma, a sua velocidade não é exatamente para cima, e sim diagonal, dependendo do ângulo em que ele foi lançado. Para que o movimento seja diagonal, é importante que eu tenha duas componentes na velocidade. Uma no eixo vertical e outra no eixo horizontal. O nosso projétil, então, vai possuir uma componente que o leva para cima e, ao mesmo tempo, uma componente que o leva para o lado num movimento horizontal. O nosso projétil, em seu movimento vertical, irá subir e ser freado pela gravidade e pela resistência do ar. A diferença entre este movimento e o movimento que nós vimos anteriormente é que no final da sua trajetória, quando o projétil estiver no ponto mais alto, a sua velocidade vertical será igual a zero, mas a sua velocidade horizontal não será igual a zero. O que isso significa? Isso significa que a sua energia no ponto máximo da curva, no ponto máximo em que ele irá alcançar, não é igual a zero. Essa é uma diferença fundamental que vai fazer com que o projétil alcance o solo com uma velocidade terminal maior do que se o movimento fosse simplesmente vertical. É importante a gente lembrar que durante esse nosso movimento vertical de subida do projétil, ele também se movimenta na horizontal. Isso dará essa formação da parábola. E além disso, um outro fator é muito importante. Isso significa que o ponto de aterrissagem desse meu projétil será mais distante do ponto do atirador. Agora, falta a gente colocar um temperinho aí nesse nosso movimento do projétil. A gente tem que levar em conta o vento e as condições climáticas. Como esses fatores podem influenciar o nosso movimento? De várias maneiras, inclusive algumas imprevisíveis. Mas a principal delas é quando o vento ou rajadas de vento mudam o eixo do projétil. Agora que você já conhece um pouquinho melhor sobre os movimentos de projéteis, a gente pode responder aquela nossa pergunta. Vocês acham que atirar para cima é inofensivo? Claro que não. Atirar para cima é muito perigoso. Inclusive, é crime no Brasil realizar disparos para o alto. Durante as comemorações de fim de ano, o número de ocorrências de balas perdidas provenientes do alto é muito grande. É claro que a gravidade das lesões ou dos danos causados por um projétil que foi atirado para cima vai depender de uma série de fatores. Além dessas condições ambientais, também depende do calibre e da massa do projétil. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro falando sobre balística forense. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, dá um clique aqui no canal e se inscreva.